Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, o primeiro vídeo do canal no ano de 2023, já estamos entrando aí em mais um ano de canal, lembrando que o canal Aqui Tem Vôlei Sim existe desde 2021, em maio, então esse ano a gente completa 2 anos de canal, e é claro que hoje para fazer a análise do primeiro jogo da temporada nacional de 2023, né, do ano de 2023, é claro que eu tô falando de Itambé Minas contra o Brasília, as equipes se enfrentaram agora há pouco, né? O jogo começou às 9h30, vou comentar um pouquinho desse jogo, fazer a análise, mas é claro, antes disso, gostaria de desejar um feliz ano novo para todos que acompanham aqui o canal. Eu espero que vocês tenham tido aí uma virada de ano espetacular, né? Tenham tido ótimas festas, eu sei que é praticamente dia 6, né? Já é quase dia 6, mas é claro que eu não poderia deixar de desejar um feliz ano novo para vocês, que 2023 seja um ano maravilhoso, repleto de conquistas e de muita saúde, muita felicidade para todos nós, tá certo? E de muito vôlei, porque é um ano importante, ano de pré-olímpico, ano de mundial de categoria de base, é claro, ano de VNL também, tem todo ano, estaremos ligados, e é claro também sempre com a Superliga, com os campeonatos nacionais, tá certo? Bom, senhores, vamos comentar um pouco então sobre esse jogo de Itambé Minas, né, o masculino, contra o Brasília, né? Até interessante porque essas duas equipes têm times masculinos e femininos, mas eu tô falando do masculino, né? O feminino volta só no domingo, Superliga Feminina. O Itambé Minas venceu por 3-0, lembrando que o Minas estava aí até antes dessa partida na 4ª posição da Superliga, né? Com 4 derrotas, realmente veio sofrendo bastante aí, principalmente nesse último mês de dezembro, né? Nesse último mês do ano de 2022, a equipe do Minas. Tanto é que na partida de hoje o Minas vinha de 7 derrotas nas últimas 8 partidas. É claro que nessas 8 partidas eu estou contando também as partidas do Mundial de Clubes, mas mesmo assim é um número bastante intrigante, né? Quando a gente pensa na equipe do Itambé Minas, que a gente sempre coloca como top 3 dos times do Brasil toda a temporada, é sempre uma equipe que chega muito forte, que tem jogadores muito experientes e que sempre consegue mesclar muito bem, né, os experientes com os jogadores mais jovens e os jogadores de base. Porém, mesmo assim, vinha aí de uma sequência muito ruim, né? 7 derrotas nas últimas 8 partidas, mas hoje conseguiu vencer aí o Brasília por 3-0. O Brasília que vinha aí com muita moral. Claro, é o vice-lanterna da competição, mas vinha com muita moral. Tinha vencido o Blumenau por 3-2, né, na última partida da equipe no ano de 2022. Então chegou com moral. Vendeu caro o segundo set para o Minas, mas mesmo assim acabou sendo derrotado por 3-0. O Minas venceu aí com uma certa tranquilidade, tirando ali o segundo set que eu já vou comentar daqui a pouco, tá certo? Bom, se inscreve no canal, é claro, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, vocês me ajudam demais. Bora buscar aí os 3.900 inscritos, tá certo? Bom, comentando aí primeiro das escalações, começando com o Itambé Minas, que estava jogando em casa. Levantador, William, oposto o Vissoto, até aqui normal. Ponteiros, Honorato e Elian. Centrais, Matheus Pinta e Juninho. O líbero, nosso querido Mike, e o técnico Neri Tambeiro. Vocês viram aí que o Elian foi titular na partida de hoje. Isso já era uma movimentação, já era uma atitude do Neri que a gente já estava acompanhando nos últimos jogos. Mesmo antes do Mundial de Clubes, né? No Mundial o Elian foi titular em praticamente todas as partidas. Mas mesmo antes do Mundial ele já estava começando a ser utilizado, sendo colocado ali em pontos-chave de algumas partidas, vindo do banco para tentar ajudar, e na maioria das vezes ele tem correspondido muito bem. Ele veio para o Minas justamente para isso, né? É um atacante cubano que estava no Funvic Natal na última temporada e veio para dar mais força no ataque do Minas, que tem jogadores muito jovens nas pontas, né? Tem o Marcos, né? Tem o Arthur Bento, tem o Honorato, então o Elian veio aí para dar mais força, dar mais potência, né, nesse ataque do Minas, né? Claro, não dá para ficar dependendo só do Vissoto, ainda mais por causa da idade. Então o Elian veio para isso, não estava sendo utilizado até mais ou menos a metade da temporada, mas um pouquinho antes do Mundial começou a ser utilizado e agora
pelo que a gente está vendo, se tornou sim o titular. Hoje foi muito bem, tá recebendo muitas bolas do William, o William tá colocando ele para jogar mesmo, e é até bom porque divide a responsabilidade com o Vissoto e também deixa o Honorato mais tranquilo para atacar, né? Nas últimas temporadas a gente tem visto o Honorato muito sobrecarregado nos momentos decisivos, então o Elian estando em quadra ajuda nisso também. Na escalação do Brasil a gente teve aí o levantador Goide, o oposto Vitão, os ponteiros Robinho e Rafael, centrais Diego Dutra e Giovani, o líbero o Thiaguinho e o técnico o Marcelo Thyssen. O Giovani, que por sinal fez uma ótima partida, central aí de 2,10 metros do Brasília, terminou a partida de hoje com 4 aces, fez uma ótima partida, principalmente no segundo set. Bom, o primeiro set foi vencido pelo Minas por 25-20, começou até bastante equilibrado, né? 5-5, 6-6, porém, ali mais ou menos no ponto 10, o árbitro da partida acabou cometendo um erro grotesco, marcando uma condução contra a equipe do Brasília, que não foi. O jogador da equipe do Distrito Federal fez assim, né? Tentou botar a bola para cima com a mão fechada. Para você que não sabe, quando é com a mão fechada não é condução, só é condução quando é com a mão aberta e não faz barulho, né? Quando você arrasta a bola. Ele só deu um toque com a mão fechada e o árbitro marcou condução. Deu uma briga gigantesca, tanto é que o jogador do Brasília tomou cartão vermelho direto, cara, por ter praticamente xingado o árbitro, né? Porque tem toda uma hierarquia, né, nesse negócio dos cartões, nas punições do vôlei. Primeiro você toma advertência, depois amarelo, depois o vermelho. O jogador do Brasília já tomou vermelho direto porque ele xingou o árbitro. E, na verdade, a indignação dele estava certa, porque realmente o árbitro errou. E isso acabou custando bastante pro Brasília, porque sentiu. Isso acabou abalando meio que o psicológico do Brasília, que acabou sentindo esse ponto, esse erro do árbitro, e acabou meio que se desestabilizando no primeiro set. Estava muito equilibrado, mas depois desse ponto o Brasília acabou cometendo muitos erros em sequência, erros de saque, erros de side-out e erros de contra-ataque. Tanto é que termina o primeiro set com 12 erros, foi a principal diferença, né? O Brasília cometeu 12 erros no primeiro set, o Minas cometeu apenas 6, então isso acabou custando demais aí o primeiro set para o Brasília, tá certo? Já no segundo set, o Neri já faz as mudanças, né? Tira o Vissoto e o William e coloca o Hesley e o PV para já dar uma descansada nos seus jogadores mais experientes. Lembrando que Vissoto e o William são dois dos jogadores mais experientes da Superliga, são dois jogadores com mais de 40 anos, então, é claro, chega agora na metade da temporada, eles precisam sim ser poupados. A gente viu na temporada passada como os dois sofreram com isso, tendo que jogar muitos jogos em sequência, né? O William teve um problema na panturrilha, o Vissoto também ficou algumas rodadas lesionado, então o Neri já está se precavendo desde agora. E deu muito certo, né? Não precisaram mais voltar para a partida. O Hesley e o PV entraram bem demais na partida. O Hesley, o levantador, inclusive, foi eleito o melhor jogador da partida, recebeu o troféu Viva Vôlei. Para quem não conhece, o Hesley é jogador de seleção brasileira de base, tá, gente? Ele foi terceiro lugar, né? Foi bronze com a seleção brasileira em 2019, né? No campeonato sub-21, né? Naquele time que tinha também o Gustavo Orlando. Se eu não me engano, o Birigui também estava nesse time. Acho que o Darlan também já estava. Eles foram bronze nesse campeonato e o Hesley era o levantador titular. É um levantador muito promissor, é muito bom e hoje mostrou isso. Foi titular no segundo e terceiro set e foi eleito o melhor da partida, tá certo? O Minas até estava vencendo no começo por 9-5, estava abrindo uma vantagem ali de 4, 5 pontos, até o Giovani chegar para fazer o saque. Ele fez ali uma sequência muito boa, fazendo ali o lançamento de saque flutuante e acelerando para o viagem. Isso surpreendeu demais a recepção do Minas, que acabou sentindo. Tanto é que chegou a estar um 20-20 no segundo set. O Minas vencia por 4, 5 pontos. Com essa sequência de saque do central Giovani do Brasília, o jogo ficou empatado no segundo set. Mas mesmo assim o Minas conseguiu se recompor e vencer por 25-23. Já o terceiro set também foi vencido aí pelo Minas por 25-22. Aí o Brasília já sentiu a derrota do segundo set, porque era um set que eles conseguiram se reerguer, conseguiram buscar, mas
nos pontos finais, ali nos ralis finais, acabaram perdendo, acabaram cometendo alguns erros que custaram o segundo set. Aquela derrota deu uma boa balada no psicológico do Brasília, que aí perdeu também o terceiro set por 25-22, tá certo? É isso, pessoal. Então, vitória do Itambé Minas por 3-0. A equipe que a gente sempre coloca como top 3 da Superliga, né? Junto com o Sada Cruzeiro, junto também com o Vôlei Renata, com o SESI. Vinha numa sequência muito ruim, contando também com o Mundial, mas hoje conseguiu aí se realocar, vencendo o Brasília por 3-0 nessa que foi a primeira partida aí da nossa Superliga do ano de 2023, tá certo? Lembrando que amanhã também tem jogo e a Superliga Feminina volta no domingo, tá certo? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!